Será que o problema da corrupção é um problema exclusivo do Brasil? Por qual motivo a corrupção parece ser um problema inerente à população brasileira? Qual seria o conceito de corrupção? Por qual motivo a corrupção pareceria mais evidente no âmbito da administração pública? A lei anticorrupção teria limites à sua aplicação? Por qual motivo a corrupção atinge os cidadãos? Por qual motivo nós devemos nos preocupar com a corrupção? Meu nome é Clóvis Alberto Bertolini de Pinho e essa é minha nanoclass sobre corrupção e administração pública no Brasil. O primeiro tópico que nós iremos tratar é sobre a corrupção e a administração pública no Brasil. A primeira questão que eu gostaria de responder àqueles que estão nos ouvindo é: qual é o real conceito de corrupção? O conceito de corrupção é muito imbricado. Nós temos várias discussões a respeito de qual seria a verdadeira natureza da corrupção. Existem vários estudos, existem vários autores que tentaram responder essa pergunta de qual seria o real conceito de corrupção. O conceito que eu mais gosto, o conceito que normalmente eu adoto em meus estudos, é o conceito trazido pela professora Susan Rose Aikman e Bonnie Palifka, duas grandes estudiosas a respeito da corrupção, que definem a corrupção como o abuso da confiança ou o abuso do poder para o ganho privado. Nós teremos um ato de corrupção toda vez em que houver um abuso da confiança para o ganho privado. Esse é o conceito mais adotado de corrupção, seja por órgãos internacionais, seja por entidades financiadoras de recursos públicos, seja por diversos estudiosos, mas nós temos um conceito que é o conceito da confiança. A confiança é o ingrediente mais importante para o funcionamento da sociedade como um todo. As relações econômicas, as relações sociais dependem da confiança entre os agentes para funcionarem. Mas por qual motivo a corrupção atinge os cidadãos? Por qual motivo nós devemos nos preocupar com a corrupção? São basicamente 3 motivos pelo qual a corrupção tem repercussão em nossas vidas. Primeiro, ponto de vista econômico. Nós nos preocupamos com a corrupção porque a corrupção traz problemas econômicos. Isso porque as empresas que atuam com corrupção geralmente cartelizam o mercado de licitações públicas ou o mercado de compras privadas. Isso traz direta repercussão econômica, seja para os países, seja para as empresas que negociam nesse mercado envolvendo a corrupção. O segundo ponto de vista é, evidentemente, o ponto de vista social. A corrupção tem direta repercussão para a saúde, para o funcionamento dos serviços públicos, para o funcionamento da boa administração pública, por assim dizer. Por qual motivo a corrupção seria mais evidente no âmbito da administração pública? Se nós formos analisar, parece que a corrupção é um fenômeno restrito à administração pública. Isso não é verdade. A corrupção, ela também existe no âmbito privado, mas ao olharmos, ao verificarmos o funcionamento da corrupção, ela parece ser um problema exclusivo da administração pública. E as razões para que isso aconteça são muito claras. Primeiro é que a fiscalização da administração pública demanda a maior atenção dos cidadãos. A administração pública está sujeita a um maior número de controle, está sujeita a uma maior número de pressão de órgãos fiscalizadores, razão pela qual a administração pública parece ser mais evidente a questão da corrupção. Segundo ponto, a sociedade muitas vezes pode não se preocupar tanto com a corrupção, porque o cidadão às vezes não está muito preocupado em fiscalizar a administração pública. Mas um ponto é certo, o funcionamento da administração pública tem direta repercussão da corrupção. Há estudos que estimam, por exemplo, há um estudo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que estima que a corrupção custaria de 1,3% a 2,7% do PIB brasileiro. Isso quer dizer que boa parte dos recursos que a administração pública gasta no cotidiano é gasto com corrupção. Isto é muito negativo, mas
mesmo com esses aspectos negativos envolvendo a corrupção na administração pública, ela seria um fenômeno exclusivo desta? E a resposta é negativa. A corrupção é um problema que afeta a todos e ela também está presente no âmbito privado. Existem vários motivos para que a corrupção seja objeto de preocupação a nível internacional, a nível de entidades internacionais. Existem vários tratados internacionais que buscam combater a corrupção. Talvez o tratado mais importante internacional que busca combater o problema da corrupção trata-se do Tratado ou a Convenção da ONU de Combate à Corrupção, também conhecida como Convenção de Mérida, de 2003. Esse documento internacional estabelece a obrigação dos países membros da Organização das Nações Unidas de combaterem efetivamente a corrupção. E quais são os mecanismos que esse tratado adota? São vários os pontos que esse tratado exige dos países membros da Organização das Nações Unidas que adotem para combater a corrupção. Cito alguns. Primeiro, a existência de uma legislação específica sobre licitações e contratos administrativos. Segundo, um estatuto específico para servidores públicos, que as regras do serviço público sejam bem disciplinadas. Terceiro, que existam órgãos de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, ou branqueamento de capitais. Esse é um ponto muito importante quando nós tratamos a questão do combate à corrupção. E o Brasil adota esses tratados internacionais? Será que o Brasil está aderente a esses tratados internacionais? E a resposta é sim. O Brasil adota uma série de medidas em relação a esses tratados internacionais. É evidente que o problema da corrupção no Brasil não tem uma solução simples, não tem uma solução fácil. Vários governantes, várias entidades de controle tentam combater cotidianamente o problema da corrupção. Mas será que o problema da corrupção é um problema exclusivo do Brasil? Ou mesmo o Brasil tem dificuldades que lhe são inerentes ao problema da corrupção? E é claro que não. O Brasil não está sozinho nesse problema da corrupção. Existem vários tratados, vários estudos, especialmente da Transparência Internacional, que demonstram que uma série de países, em grau até de desenvolvimento parecido com o nosso país, tem o problema da corrupção bem identificado. Por qual motivo nós devemos nos preocupar com a corrupção? Por qual motivo a corrupção parece ser um problema inerente à população brasileira? Um estudo de 2015, promovido pelo Instituto Datafolha, trouxe uma resposta. 30% dos entrevistados, escutados pelo Instituto Datafolha, elencaram que a corrupção era o principal problema da vida cotidiana dos brasileiros. Será que nós temos mecanismos adequados para o tratamento do problema da corrupção? Será que a legislação brasileira ou as normas brasileiras estão bem adequadas para o tratamento desse problema grave que demonstramos sobre o problema da corrupção? E esse é o ponto que eu vou tratar no meu segundo tópico, em que nós vamos tratar a respeito do problema envolvendo a lei anticorrupção brasileira. O segundo tópico que selecionamos para aqueles que estão nos ouvindo para tratar a respeito do tema da corrupção é sobre a lei anticorrupção brasileira, a Lei 12.846 de 2013. Esta lei ela foi gestada, ela foi originada no contexto daqueles protestos do ano de junho de 2013. A população brasileira estava cansada de uma série de problemas que envolviam o cotidiano como por exemplo os problemas decorrentes de transporte público ou mesmo a insatisfação em relação à sede da Copa do Mundo no Brasil, enquanto nós vivíamos um contexto de extrema desigualdade em nosso país. Havia uma série de reclamações naquele contexto dos protestos de junho de 2013. A Câmara dos Deputados, em conjunto com o Senado Federal, entendeu que seria o caso de dar uma resposta a esses protestos. E essa resposta se concretizou na Lei 12.846, originária de um tratado internacional, de um compromisso internacional que o Brasil assumiu, que é o Tratado Internacional de Combate à Corrupção da ONU, o qual já mencionamos no primeiro tópico, que versa sobre a necessidade de punição das empresas que cometem atos de corrupção. Por qual motivo seria necessário existir uma lei anticorrupção ou uma lei que punisse de forma mais veemente a corrupção?
O primeiro motivo identificado pelos nossos legisladores e também pelo Poder Executivo no ano 2010, originando-se o projeto de lei, seria que as empresas, as pessoas jurídicas, estariam quase que imunes ao problema da corrupção. Como é sabido, as empresas, as pessoas jurídicas, não possuem responsabilidade criminal no Brasil. Exceção feita ao artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. O que esse cenário demonstra para nós? Evidenciamos que o problema da corrupção não abrangia as empresas. As empresas estavam quase que imunes a processos a processos criminais, a processos de investigação ou mesmo criminalização da corrupção. Os dirigentes da empresa iam para a cadeia, mas a empresa, por si só, não respondia. Portanto, a origem da Lei 12.846 está no fato de que as empresas não respondiam por processos criminais ou mesmo processos de responsabilização decorrentes de atos prejudiciais à administração pública. Qual seria a forma que a Lei 12.846, também conhecida como Lei Anticorrupção, identificou para tratar o problema da corrupção? Já mencionamos que a lacuna existente no ordenamento jurídico era sobre a hipótese de responsabilização das empresas. Então a Lei 12.846, identificando esse problema, esta lacuna, deu uma resposta à sociedade e decidiu punir as empresas que cometessem atos de corrupção. A estrutura básica da Lei Anticorrupção, ela se fundamenta em um motivo apenas, que é o estabelecimento de uma responsabilidade objetiva, a saber, independente da comprovação de dolo ou culpa. O que seria esse dolo ou culpa? Dolo ou culpa nada mais é do que a real intenção em cometer um ato ilícito. No direito penal nós temos a teoria do finalismo, em outras áreas do direito nós temos uma discussão muito séria a respeito do que seria a caracterização do dolo. Para esta aula nós podemos caracterizar o dolo como a intenção, a vontade de cometer este ato ilícito. Então, nos processos da Lei Anticorrupção, nós não perguntamos, nós não olhamos no processo administrativo ou mesmo no processo judicial qual seria a real intenção da empresa em cometer o ato de corrupção. Basta que haja um liame mínimo, uma relação mínima entre o ato danoso e o efetivo ato de corrupção. Então basta haver um link, uma conexão entre o ato da empresa e o efetivo dano à administração pública. Isto altera consideravelmente o cenário de combate à corrupção, uma vez que é muito mais simples o procedimento de responsabilização dessas empresas. É um procedimento que as empresas precisam ter uma preocupação muito grande quando são processadas a título da Lei 12.846. Qual seria o ato considerado como corrupção para a Lei Anticorrupção? Basicamente, nós teríamos os atos envolvendo licitações e contratos públicos. Fraudar licitação, fraudar contrato público, fraudar equilíbrio econômico-financeiro de contratos. Então, toda aquela pleiade, aquela série de atos que envolve a execução do procedimento licitatório em si e também a execução de contratos públicos, contratos administrativos. A principal resposta que eu busco dar aqui é identificar que o problema da corrupção para a Lei 12.846 está no âmbito de licitações e contratos públicos. A execução de contratos por particulares junto à administração pública é identificada como o grande foco para a Lei 12.846. Como já mencionei, a responsabilidade objetiva é a principal forma de caracterização ou mesmo punição dessas empresas que são sancionadas ou são potencialmente sancionadas porque há um processo judicial ou mesmo um processo administrativo de responsabilização a título da Lei Anticorrupção. Como que funcionaria o processo da Lei 12.846? Qual seria a forma de responsabilização a título da Lei Anticorrupção? O mecanismo adotado pela Lei Anticorrupção é do estabelecimento de um processo administrativo de responsabilização, também chamado de PAR. Esse processo administrativo seria aberto pela autoridade máxima do órgão ou entidade pública,
um ministro de Estado, um secretário de Estado ou mesmo um governador de Estado abriria o processo administrativo e instaura-se uma comissão processante no âmbito da esfera da União. No âmbito da Controladoria Geral da União, no âmbito da esfera federal, nós temos uma resolução, uma portaria da Controladoria Geral da União que disciplina o funcionamento do processo administrativo de responsabilização. Esse processo administrativo de responsabilização é conduzido por 2 servidores, uma comissão processante que irá abrir prazo para as empresas possam se defender dessa acusação de um ato de corrupção. É aberta a instrução, a empresa pode apresentar provas, pode apresentar a especificação do que pretende produzir, como demonstrar que não cometeu, não está envolvida naquele ato de corrupção. A comissão processante chega a uma conclusão, a entidade máxima valida ou não valida a decisão da comissão processante. Quais são as sanções que podem ser aplicadas nesse procedimento da lei anticorrupção? Basicamente, existem 2 sanções neste procedimento da Lei 12.846. A primeira dessas sanções é a multa, o estabelecimento de uma multa, que pode ir de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa, caso não aferível, de 6 mil a 60 milhões de reais. Recentemente tivemos algumas punições a título de cumprimento da lei anticorrupção entre várias concessionárias de serviço público ou mesmo empresas e chegamos a valores até de 50 milhões de reais de aplicação a título de multa por parte da Controladoria Geral da União. Então, a principal sanção aplicável no procedimento da lei anticorrupção é a multa, o estabelecimento de uma multa que condene economicamente a empresa por aquele ato corrupto. A segunda sanção aplicável nesse processo administrativo de responsabilização é a publicação extraordinária da decisão condenatória, que nada mais é do que uma sanção a qual a empresa publica em grandes jornais de circulação ou mesmo em seu website que cometeu um ato de corrupção. Pode parecer estranho publicar a Quatro Ventos que foi condenado a título da lei anticorrupção, mas a resposta que o legislador quer dar, a resposta que a Lei 12.846 estabelece neste procedimento específico é punir a empresa moralmente, punir a empresa perante o mercado, demonstrar ao mercado que ela cometeu um deslize, cometeu um ato da Lei 12.846. Nada mais trata-se do que uma hipótese de sancionamento moral da empresa. Nessa segunda parte do curso, eu tentarei trazer algumas perguntas e respostas para que se consolide o conhecimento a respeito da lei anticorrupção. Quem aplicaria a lei anticorrupção? A lei anticorrupção ela seria aplicada pelas entidades da administração pública, pelos próprios órgãos e agentes administrativos que integram o poder público. No âmbito da União, seria a Controladoria Geral da União, em conjunto com todos os órgãos e entidades da administração pública federal. Existe um processo judicial de aplicação da lei anticorrupção? Sim, existe um processo judicial, o qual é submetido ao rito da Lei de Ação Civil Pública. O Ministério Público, se assim desejar, pode se entender que há elementos suficientes para a caracterização do ato da lei anticorrupção, poderá ingressar com uma ação civil pública a título da Lei 12.846. Neste processo judicial, diferentemente do processo administrativo de responsabilização, nós temos sanções mais gravosas, como, por exemplo, a dissolução compulsória da empresa. O que quer dizer isso? O fechamento da empresa, se assim o juiz entender, a suspensão das atividades e o funcionamento da empresa. Então, no processo judicial da Lei 12.846, nós temos sanções muito mais gravosas que nesse processo administrativo de responsabilização. Por qual motivo a opção do legislador foi o processo administrativo de responsabilização? A resposta é evidente na celeridade. A Lei 12.846 escolheu o processo administrativo de responsabilização como a principal forma de buscar o sancionamento das empresas, uma vez que esse processo é muito mais célere do que um processo judicial, o qual geralmente há recursos, expedientes normais e inerentes ao exercício do direito à boa defesa, ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
A terceira parte de nossa nanoclass, nós vamos tratar sobre quais seriam os limites existentes na aplicação da Lei 12.846, a Lei Anticorrupção Brasileira. O primeiro limite existente na aplicação da Lei 12.846 nada mais é do que a necessidade de uma certa cautela na aplicação da responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva, como já disse, é aquela que independe da comprovação de dolo ou culpa. Mas, se nós pegarmos o artigo 5º da Lei 12.846, verificamos que a maioria das infrações lá existentes estão verbos como fraudar, como trazer prejuízos à administração pública, ou seja, infrações que são eminentemente subjetivas, que dependem da comprovação de um certo tipo mínimo de dolo. Como funciona um processo da Lei 12.846? Como estabelecer limites no processo da Lei 12.846? Entendo que o processo da Lei 12.846 depende, ainda que a lei coloque responsabilidade objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa, em certas circunstâncias há a necessidade de se verificar ao mínimo a culpa daqueles que atuaram no processo de responsabilização ou mesmo que foram acusados de eventuais prejuízos à administração pública no âmbito de um processo judicial ou administrativo de aplicação da Lei 12.846. Então, o primeiro limite existente na aplicação da Lei Anticorrupção seria a necessidade de ter cautela na aplicação dessa responsabilidade objetiva. Não podemos ter uma responsabilidade objetiva desenfreada ou mesmo uma responsabilidade objetiva sem limites, sem verificar em algumas circunstâncias a necessidade de aferição mínima de culpa. Segundo ponto é que as empresas têm responsabilidades sociais e responsabilidades no mercado. Um ponto que nós devemos verificar, um limite à aplicação da lei anticorrupção, é a respeito da necessidade de verificar as empresas como produtoras, as empresas como geradoras de empregos. É evidente que no âmbito do funcionamento de uma empresa, eventuais deslizes ou mesmo problemas existentes envolvendo a corrupção não podem prejudicar o funcionamento, o bom funcionamento da empresa. E é por esse motivo que a Lei 12.846 estabelece alguns mecanismos de proteção da empresa. O primeiro deles seria os programas de compliance, ou programas de integridade. A Lei Anticorrupção estimula que empresas que adotem programas de integridade, que nada mais é do que programas que estimulem funcionários, administradores e a alta cúpula da empresa a respeitarem a lei, a terem compliance, a agirem em conformidade. A palavra em inglês compliance nada mais significa do que atuar em conformidade. Então esses programas estimulam que funcionários, dirigentes, a alta cúpula da empresa siga os padrões estabelecidos pela lei. E compliance não deve ser entendido apenas como um mero cumprimento da lei. É muito mais que isso. É o compromisso da empresa em dizer para o mercado que ela está comprometida com o cumprimento da lei. Não é sobre querer seguir as leis, mas é sobre a vontade da empresa efetiva de dar cumprimento efetivo às leis. Então os programas de compliance funcionam como uma espécie de limite à aplicação da responsabilidade objetiva da lei anticorrupção. Isso porque o próprio artigo 7º, parágrafo único da lei 12.846/2013, estabelece que quando nós formos verificar as condições de aplicação da sanção a título do cumprimento da lei anticorrupção, a existência de programas de compliance será um critério usado em benefício da empresa, em que algumas circunstâncias pode chegar ao abatimento da multa em 2/3, em até 2/3. Isso não quer dizer que as empresas que simplesmente tiverem programas de compliance vão ter automaticamente esse benefício. É preciso que no âmbito do processo administrativo de responsabilização, a entidade que vai verificar o cumprimento do programa de compliance vai ter condições de aferir se esse programa é um programa de fachada ou um programa efetivo, como os americanos chamam de sham programs.
né? A existência de um programa de compliance efetivo, a existência de um programa de compliance que funcione na prática é uma das principais medidas que existem para a limitação dessa responsabilidade objetiva da Lei 12.846. O terceiro limite existente na aplicação da Lei 12.846 são os acordos de leniência. Acordos de leniência são acordos substitutivos de sanção, os quais substituem uma sanção menos gravosa por outra que não seja tão prejudicial assim à empresa. Então, no acordo de leniência, a empresa vai celebrar com a administração pública ou em algumas circunstâncias envolvendo até o Ministério Público, como tivemos alguns casos envolvendo a Operação Lava Jato, no qual foi estabelecido uma série de acordos com o Ministério Público, acordos de leniência. A empresa compromete-se a apresentar à entidade processante ou mesmo ao Ministério Público provas, evidências que demonstrem a sua efetiva participação nesse esquema corrupto, nesse esquema ilícito. Seria benéfico a empresa adotar um acordo de leniência? E a resposta é sim, dependendo da circunstância. Os motivos por qual se celebra um acordo de leniência são, primeiro, a manutenção dos empregos, né? É evidente que um processo administrativo de responsabilização ou mesmo um processo judicial da Lei 12.846 traz prejuízos às empresas que estão sendo envolvidas nesse processo. Nós temos uma retração de liquidez de crédito, os bancos não vão querer emprestar dinheiro para essa empresa, há uma desconfiança por parte de contratos, né, por parte de fornecedores, ao estabelecer negócios com aquela empresa. Então é evidente que a existência de um processo administrativo de responsabilização ou mesmo um processo judicial da Lei 12.846 traz prejuízos à empresa. Então a empresa pode adotar um caminho de celebrar um acordo, o qual ela assuma a responsabilidade por aqueles atos que cometeu, ela confesse aqueles atos para que não sofra uma sanção mais gravosa. Por esse motivo que se denomina um acordo substitutivo de sanção. Claro, o acordo de leniência não significa que a empresa não vai ter que reparar o ato ilícito que ela cometeu. Então, um dos requisitos fundamentais para a celebração de um acordo de leniência é que a empresa devolva ao erário aqueles valores que ela eventualmente tenha trazido, enriquecido ilicitamente. Há necessidade de devolução dos valores ao erário. E o segundo requisito para a celebração desse acordo de leniência é que a empresa se manifeste por primeiro. Então ela seja a primeira empresa a se manifestar a respeito daquele envolvimento no ato ilícito. Imaginemos num cartel licitatório, no qual existe a empresa A, a empresa B e a empresa C. Se a empresa A decidir celebrar um acordo de leniência, ela deverá ser a primeira desse esquema a procurar a administração pública e celebrar um acordo de leniência. Como eu mencionei, os acordos de leniência eles podem ser celebrados por um motivo simples, que é a necessidade de manutenção dos empregos. Então, com base até nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da função social da empresa, nada mais temos do que a celebração desses acordos para que a empresa possa sobreviver, passar por aquele momento de dificuldade e manter os empregos. Não estou aqui a dizer que isto é bom para manter a corrupção nem nada parecido, mas é fundamental que as empresas sejam responsabilizadas com uma certa coerência, que nós tenhamos a necessidade e a possibilidade do erário receber com mais celeridade os recursos que eventualmente tenham sido desviados ou mesmo tenham sido objeto de atos ilícitos, e a administração pública possa receber com maior celeridade recursos e, segundo, provas que comprovem a participação, às vezes, de outras empresas nesse esquema de corrupção. E, por fim, uma cautela muito importante na aplicação da lei anticorrupção foi trazida pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, também conhecido como LINDB. No ano de 2018, esta lei foi reformada para que
na aplicação do direito público, seja por controladores, pelo Poder Judiciário ou pelas mais diversas entidades da administração pública, judicial, as entidades controladoras, Ministério Público, Judiciário, possam aplicar os conceitos estabelecidos pela LINDB. E esta lei estabelece uma série de padrões na aplicação do direito público. O primeiro deles é o consequencialismo. O artigo 20 da lei estabelece quais são as reais consequências quando eu tomo uma determinada decisão envolvendo o direito público. Como sabemos, o direito público envolve uma série de escolhas trágicas, escolhas difíceis, porque toda ação tem uma determinada consequência. Então, compreendo que um limite à aplicação da Lei 12.846 é a existência dos limites estabelecidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Consequencialismo e analisar efetivamente quais são os reais prejuízos se a administração pública tomar uma conduta A, uma conduta B, uma conduta C, em relação àquele que está sendo sancionado. É claro, a LINDB não busca estabelecer que o administrador público antecipe todos os resultados, mas que quando tome uma determinada decisão administrativa, esteja consciente que aquela decisão administrativa possui consequências. Então vamos aplicar isso ao conceito da lei anticorrupção. Quando aplicada uma sanção da lei anticorrupção, isso trará prejuízos à empresa, evidentemente, como por exemplo o pagamento, como já mencionei, de uma multa. Será que seria razoável e proporcional que essa multa seja aplicada à empresa? E esse tipo de ponderação que a LINDB estabelece. Será que nós precisamos aplicar essa sanção para que a empresa seja bem punida? E me parece que a resposta é sim. Na maioria dos casos, a sanção melhor aplicável ao procedimento da Lei 12.846 é a multa, porque nós temos a punição econômica daquelas empresas que cometerem atos ilícitos. No processo administrativo da Lei Anticorrupção, quais seriam os princípios e regras nele aplicáveis? O processo administrativo possui uma série de especificidades. Nós temos a Lei de Processo Administrativo Federal, a Lei 9784 de 99. Mas a Lei Anticorrupção estabelece um rito próprio, a Lei 12.846 tem um rito próprio de processo administrativo. Então, qual seria o processo aplicável? No meu modo de ver, no meu entender, nós temos que aplicar o processo estabelecido na Lei 12.846 com os complementos estabelecidos pela Lei 9784, quando ela for aplicável, tendo em vista que ela é exclusiva à esfera da administração pública federal, a Lei de Processo Administrativo Federal, o funcionamento da União, mas nós temos um complemento muito importante quando nós tivermos alguma dúvida a respeito do procedimento e do processo aplicável à Lei 12.846, que é o Código de Processo Civil. Na parte introdutória do Código de Processo Civil, nós temos que o CPC aplica-se de forma subsidiária aos processos administrativos, aos processos tributários, aos processos fiscais. Então, no meu modo de ver, aplica-se a Lei Anticorrupção, em segundo momento, a Lei 9784, quando for cabível, e por último, o Código de Processo Civil é um complemento à aplicação da Lei 12.846 de 2013. A lei anticorrupção seria aplicável aos particulares, a saber, em relações estritamente privadas? E a resposta é não. A lei anticorrupção exige que nós tenhamos uma aplicação, uma existência de relações entre poder público e privados. Então, como vou dar alguns exemplos para ficar claro essa pergunta, Contratos públicos. A administração pública necessita de empresas que desempenhem funções para o seu bom funcionamento, como por exemplo, às vezes nós temos contratos de fornecimento, contratos de empreitadas para a construção de obras, ou mesmo para o fornecimento de produtos de necessidades básicas da administração pública. Então, a lei anticorrupção ela seria aplicável, por exemplo, a um caso de corrupção no âmbito de uma empresa, uma contratação privada, num departamento de compras de uma empresa privada? E a resposta é não, ela não se aplica a processos entre privados. É obrigatório que nós tenhamos a relação entre o poder público, empresas, seja por meio de contratos ou por meio de qualquer outro tipo de expediente, qualquer tipo de conexão
do funcionamento da administração pública para nós aplicarmos o procedimento da Lei 12.846. Existem disposições penais que são aplicáveis à corrupção entre privados, em grosso modo, a lavagem de dinheiro. É uma lei que busca punir a corrupção entre privados, tendo em vista que a origem do dinheiro é de ilícito, mas não existe a punição penal da corrupção entre privados. O ordenamento jurídico brasileiro ainda não adota o conceito de corrupção entre privados. Existem outros tipos penais que, de certo modo, punem a corrupção entre privados, mas a lei anticorrupção não trata de corrupção entre privados. Sempre há corrupção entre a administração pública e um particular identificado por meio de uma empresa, uma pessoa jurídica.